Eu quero pedir que os irmãos abram a palavra em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler de novo, para os irmãos prestarem atenção nos detalhes. Aquele que em vós começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o nosso estudo é a perseverança dos santos, é a última doutrina da graça. Com esse estudo, eu não vou encerrar esta manhã, mas esta é a última doutrina, vai ficar para outro domingo. Eu vou concluir rapidamente e vou abrir para perguntas. Então, os irmãos que quiserem perguntar, vai ter essa oportunidade no próximo domingo, de questionar sobre as cinco pontos das doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, que nós cremos aqui nesta igreja. Nós estamos diante do último, que é a perseverança dos santos. Eu trouxe esse quadro novamente, né? Primeiro a gente falou da depravação total. Eu vou falar isso aqui novamente só para nós entendermos, tá? Então, em que consiste a doutrina? Se nós morremos lá no Éden, a depravação foi total e, portanto, não temos condições de ir a Deus por nós mesmos, foi necessário uma eleição. Deus teve que escolher, senão nenhum ia para o céu. E essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Nós vemos isso em diversos textos. Então isso aqui está lá no passado do passado. Isso aqui está lá no passado, antes de tudo acontecer, a eleição. Para a eleição ser realmente eficaz, Deus teve que comprar os seus eleitos, por causa da depravação. Então ele envia Cristo para morrer pelos eleitos. Então ele compra os eleitos. Então, no presente, então até aqui está no passado. Passado, graça irresistível. No presente, Deus veio até você, Gilmar, ele te chamou para consolidar a eleição, que você foi comprado pelo sangue de Cristo, mas agora é necessário um chamado. E esse chamado é irresistível, porque se você é totalmente depravado, certamente você resistiria. Então foi necessário Deus despejar da graça para te salvar. Agora a questão é, eu tomo uma decisão de lavar o meu carro. E eu escolho o lava-jato do irmão Márcio. Meu carro está imundo. Fui na estrada de terra, está imundo. Eu tomo uma decisão, vou lavar o meu carro lá na Radar. Bom, Márcio lá. Aí eu levo meu carro para o Márcio. A gente acerta. O preço é X. Falei, mas eu quero que fica melhor do que quando ele saiu da loja. Quero com tudo que tem direito. Beleza, Paulinho. Pode pegar hoje no fim da tarde. Aí eu chego lá, o Márcio me manda uma mensagem. Está pronto. Eu chego lá, realmente o carro está limpo. Por fora. Mas dentro está sujo. Ele não encerou. Eu vou ficar satisfeito com o serviço? Sim ou não? Foi o que nós combinamos? Sim ou não?
E eu falo para ele, não foi o que nós combinamos. E ele fala, não, mas pelo que você pagou, é o que dá para fazer. A última pergunta é, eu volto lá para levar de novo? Por que com Deus deveria ser diferente? Ele elegeu, Ele nos comprou, Ele nos chamou. Será mesmo que a gente pode perder a salvação? Será mesmo que nós vamos ficar no meio do caminho? Será que nós vamos caminhar com essa insegurança de pensar assim, será que eu estou salvo mesmo? Será que é certeza que eu vou para o céu? Quem me garante que eu não vou cair por aí? Aquele que em vós começou a obra há de completá-la. Até quando? A volta de Cristo. Cristo já voltou? Não, né? Então, queridos, a perseverança dos santos também é conhecida como segurança eterna. Quem já ouviu essa palavra aqui, ó? Tem uns que dá até urticária de ouvir isso aqui, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. Levanta a mão para mim, quem já ouviu essa frase? Por favor. Sejam honestos. Sejam honestos, por favor. Quantos de vocês acham que essa frase é verdadeira? Levanta a mão. Nem a metade. Então, vamos ao estudo. Entramos finalmente no estudo, ok? Alguns equívocos comuns sobre quando se fala sobre isso. Primeiro, a perseverança não significa, olha lá, que os cristãos são imunes a todo perigo espiritual por serem cristãos. Quando nós falamos de perseverança, nós não queremos dizer que cristão não sofre, que cristão não é perseguido, que cristão não é afrontado, que cristão está imune, de modo nenhum. Nós temos diversos textos bíblicos que mostram que os cristãos passam lutas e passam lutas enormes, muito grandes. Então, alguns entendem, mal esclarecidos, que a doutrina perseverança dos santos aqui em cima, aqui, ó, quer dizer que nós estamos livres de todos os problemas. Não estamos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A doutrina não quer dizer isso. Em Romanos 5, 35, nós vamos ver mais no fim, não vamos abrir agora, vocês vão ver que Paulo deixa isso muito claro, sobre as perseguições, as lutas que tentam nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Segundo equívoco, perseverança não significa que os cristãos são sempre impedidos de cair em pecado só por serem cristãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que a palavra nos exorta a vigiar o tempo todo. Crer na perseverança dos santos não quer dizer que você não pode cair, meu irmão. Não quer dizer que você não possa cair em tentação, tropeçar, e não só tropeçar, mas sair rolando e quase chegar à morte. Não quer dizer isso. Nunca quis dizer isso. Pelo contrário, aquele que está de pé, olhe, não caia. A Bíblia adverte sobre o perigo da queda. Podemos cair, podemos nos desviar. Isso é sério. A Bíblia não está brincando com relação a isso. A Bíblia não está só tentando pôr medo nos crentes, não. O perigo de queda é iminente. Ele pode acontecer em qualquer momento. Você pode cair sem ver. Quando você vê, você já está no chão. Então nós precisamos ficar bem claro. Olha os exemplos que nós temos. Noé. Você sabia que Noé pecou? Se embriagou? Imagine Noé, gente. 100 anos, Jean, construindo uma arca, crendo, sendo fiel. 100 anos de fidelidade. 100 anos as pessoas debochando dele, ele tendo que encorajar os filhos para continuar ajudando ele. E eu vou falar um negócio para vocês. Encorajar filho para trabalhar não é brincadeira não, né, Gabriel? Brincadeira, o Gabriel é excelente trabalhador. Mas imagine Noé. 3 filhos, doido para casar. E o pai construindo um barco. Ele viu o dilúvio. Ele viu o cumprimento da promessa.
Ele viu as águas baixarem conforme Deus havia prometido. Mas aí, quando tudo terminou, ele foi tomado de um sentimento de angústia, de depressão. Vamos dizer assim, né? E a Bíblia diz que Noé se embriagou, isso causou um problema seríssimo com um dos filhos dele. O problema se arrasta até hoje lá, esse problema. Nós não vamos entrar no mérito. Então, Noé era um eleito? Era. Claro que era. Ele foi chamado? Foi. Claro que foi. Mas ele se embriagou. Ele perdeu a salvação? Não. Mas ele pecou. E Deus se desagradou dele? Sim. Teve consequências? Sim. O outro aqui, ó, o Abraão aqui, ó, o pai da fé, mentiu. Ele estava com a esposa dele, ficou com medo lá se eu não estiver muito enganado, né, do faraó. Foi isso mesmo? Não? Foi de quem, Márcio? Emelec, não é? Boa, obrigado. Valeu, os universitários. Ele mentiu. Falou que era irmã dele. Pecou. E foi chamado a atenção. Falou, rapaz, você quase faz eu cometer uma loucura. Por que você não falou que era sua esposa logo? Olha o outro aqui, o Davi. Falar de Davi, né, gente? O homem segundo o coração de Deus, hein? Cometeu adultério e depois planejou o assassinato de Urias. E não para por aí, não. Ele fez a contagem do povo para saber quantos ele tinha do exército, qual o poder bélico ele tinha. E ele foi avisado, Mateus. O general dele falou assim, rapaz, não faz isso, a lei fala que você não deve fazer isso. Ele falou, não quero saber. Eu quero. Eu faço questão. Rapaz, não faz isso. Não, mas eu quero. A ira de Deus foi despejada sobre Jerusalém. Aqui, ó. Davi, ó. Ele era eleito? Era. Homem segundo o coração de Deus? Foi chamado. Samuel foi lá na casa dele ungir ele. Foi lá na casa dele. Mas ele pecou. Ele perdeu a salvação? Não, claro que não. Mas o pecado dele, queridos, presta atenção nisso. O pecado de Davi impactou a família dele de tal maneira que ele nunca mais teve paz em casa. Foi um caos. Os filhos de Davi foi um caos. Por quê? Porque o pecado dele acarretou consequências irreparáveis. Deus perdoou ele ou Dinamar? Perdoou. Mas as consequências ficaram. Não para por aí não. E o Pedro? Nós pregamos domingo passado. Foi eleito? Foi. Foi escolhido por Jesus? Foi. Foi chamado por Jesus? Foi também. Jesus fez várias promessas para ele. Mas ele negou deliberadamente. Ele negou. Ele proferiu da boca dele. Não, conheço esse homem não, nunca vi falar nesse homem não. Sei quem quer, nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro, nunca vi mais feio, nunca vi mais bonito. Sei quem quer não. Pedro perdeu a salvação, irmãos? Não. Não. Mas ele teve consequências do pecado dele. Então, irmãos, vejam que perseverança não significa que os cristãos são sempre impedidos de cair em pecado, só por serem cristãos. E isso aqui é importante, irmãos. Presta muita atenção no que eu estou ensinando para vocês. O que acontece com muitos cristãos que creem nisso aqui, ó? Muitos. Para não falar a maioria. Para não falar a maioria. Ah, eu estou salvo? Perco não? Tudo que eu precisava. Agora eu vou tomar aquela uma que eu gostava. Não vou perder. Estou de boa. Estou tranquilo. A cafezinha que eu fazia antes, que eu tive que parar de fazer porque o meu pastor me obrigou. Então eu vou fazer, eu não perco, estou salvo. Vai vendo, vai vendo. Perseverança não significa que os cristãos não cairão, mas apenas que eles não se perderão. Vou explicar. A perseverança dos santos quer dizer o seguinte: se Deus, Amaral, lá na eternidade, decidiu te salvar, você vai ser salvo.
Acabou. Deus é Deus, Ele é soberano. Nada impede, nada frustra os planos de Deus. Vocês lembram quando Jó falou assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem a tua salvação. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não é como nós, Deus é Deus, e Ele é soberano até nisso. Só que tem um detalhe: o caminho para você chegar lá pode ser mais doloroso dependendo das suas decisões. É isso. Se você foi eleito, você vai ser salvo. Agora, isso não quer dizer que você não pode cair. Só quer dizer que você não vai se perder. Quer dizer, a Bíblia tem um texto que fala assim: aquele que é santo, ou seja, santo quer dizer separado, orará a ti a tempo de poder encontrar. O que isso quer dizer? Voltando. Noé poderia ter sido salvo e não ter perdido um dos seus filhos. Ele perdeu um dos seus filhos. Um dos filhos cão foi amaldiçoado. E mais na frente se tornou um povo que até pelejou contra o povo de Deus. Ele poderia ter sido salvo junto com os seus filhos, os 3, sem ter essa consequência terrível. O Abraão poderia ter sido salvo sem quase ter feito a esposa dele adulterar com outro homem ímpio. Deus ali foi muito misericordioso. O Davi, ele poderia ter sido salvo e ter tido um reino muito mais esplêndido, e os seus filhos todos terem sido salvos pela graça. Mas o pecado dele fez vir o sangue sobre a sua casa. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Então, qual que é o nosso problema? Nós misturamos tudo com salvação. Eu cometo um delito, perdi minha salvação. Aí eu vou e peço perdão. Graças a Deus, Deus me restaurou minha salvação. Na nossa mente humana, Deus está lá na eternidade com a caneta e o livro da vida. Aí quando você está bem, seu nome está lá. Aí você peca, ele pega a borracha e tira o nome da Rosângela. Aí a Rosângela vai lá e se arrepende. Ele vai lá e escreve de novo. Ainda bem, né, que ela se arrependeu. Então, escrever de novo aqui. Aí no outro dia a Rosângela vai lá e faz outra besteira. O senhor vai lá e não tem jeito não. Rosângela não tem jeito não. Ele fica lá, só conta. Aí a Rosângela vai, chora e derrama as lágrimas, vem no culto, levanta as mãos e adora a Deus. Aí Deus olha e fala: Rosângela é uma benção, não tem jeito não. Põe de novo aí, vai. Escreve aí. Agora escreve um pouquinho mais forte, que agora não vou pagar mais não. No outro dia, e assim vai. Aí é uma roleta russa. No dia da volta de Jesus, se seu nome estiver apagado, filho, você vai ficar. É isso? Mas e o texto que nós lemos? Eu estou convicto de que aquele que começou completará. Imagina alguém me pedir um móvel lá na minha marcenaria e eu não terminar. Por que Deus, nós podemos conceber na nossa cabeça que Deus começa um trem e não termina? Mas vamos lá, vamos continuar. Tá? Olha isso aqui, Lohane Botner, eu tenho falado muito sobre ele. Salienta que os eleitos com frequência são como o filho pródigo. Isso aqui é bonita essa frase, essa analogia. Embora a parábola do filho pródigo não é para falar sobre isso, mas pensem comigo. O pai tinha 2 filhos. Um filho resolve ir embora. Pai, não quero ficar mais. Me dá uma parte da herança. E ele vai embora, o pai dá para ele, pode ir. Mas um dia, ele se lembrou do pai. Nossa, eu estou aqui comendo bolotas de porcos. Lá no meu pai, eu tinha tudo. Eu vou voltar. E eu vou pedir perdão para ele. Se ele deixar pelo menos trabalhar lá na fazenda dele, eu já vou ficar feliz. O que aconteceu? Ele voltou ou não voltou? Ele voltou. O pai perdoou? Perdoou. Só que a parte da herança que ele tinha, ele gastou tudo. Tudo. Então a consequência foi essa. Ele perdeu anos de poder estar com o pai. Ele perdeu boa parte da herança. Ficou mais pobre. E teve que conviver com o irmão durante muito tempo, com a cara feia do irmão que tinha ficado. Teve que conviver com isso.
Mas percebam que essa parábola ilustra bem aqueles, olha aqui, aqueles que não são filhos, nunca têm o desejo de levantar-se e ir para o Pai. A diferença é essa, é que um eleito que foi salvo, mesmo que ele caia, ele nunca esquece da casa do Pai. Ele nunca esquece do dia em que ele foi usado por Deus. Ele nunca esquece de que o lugar dele é na presença do Senhor. Ele vai para o mundo, mas ele não vive feliz no mundo. Ele vai para o mundo, mas ele lembra o tempo todo. Ele está num lugar e fala, não devia estar aqui. Ele está com os amigos, está todo mundo rindo, está bebendo, está se drogando, e vem na mente dele depois as lágrimas. Esse não é o meu lugar. Eu não devia estar aqui. Um verdadeiro salvo, um verdadeiro filho, um verdadeiro convertido. Eu não estou falando de gente que vem para a igreja não, irmãos. Estou falando de gente convertida. Gente salva. Gente que foi alcançada pela graça. Gente que recebeu salvação de verdade. Não é gente que foi batizado só. Filho. Um filho nunca esquece a casa do pai. Uma hora ele vai voltar. E eu sei que tem irmãos aqui que já passaram por essa experiência. Não já? Eu tenho certeza. Eu não conheço todos aqui, a história de todos. Mas eu tenho certeza que teve alguns aqui que já passaram por isso. E tem outros que já pensaram em desistir e nem sequer desistir conseguiram. Eu tenho certeza. Eu já fiz isso. Eu já tentei. Mas o filho, ele não esquece do pai. Isso é bonito, não é, irmãos? Terceiro equívoco. Perseverança não significa que aqueles que meramente professam a Cristo, sem realmente terem nascido de novo, estão seguros. É o que eu acabei de falar. Não quer dizer que você vai ser salvo só porque você está na igreja. Só porque você faz parte aqui do grupo Louvor e toca maravilhosamente bem. Se não houver uma conversão real, uma transformação, um novo coração, não é de você que eu estou falando. Estou falando da perseverança dos santos. Dos santos. Dos que mudaram de vida. De que não são mais dominados pelo pecado, mas são guiados pela fé. São esses. Então, nós precisamos entender bem isso, e olha só que interessante. Há diversas advertências na Bíblia no sentido de que devemos ser atenciosos, diligentemente, para consolidar nosso chamado e eleição. Olha o que Pedro fala aqui. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se você pensa que porque você foi salvo e não vai perder isso, e vive uma vida dissoluta, quer dizer que você nunca foi salvo. Se você foi salvo e escuta uma mensagem como essa, e dá vontade então de ir para o mundo, fazer as coisas que você sempre quis fazer, porque você acha que então você não vai perder a salvação, eu quero dizer para você, querido, você nunca passou pela porta estreita, você não conhece Deus. Você não conhece o Senhor. Você acha que conhece, você não conhece o Senhor. Porque aquele que conhece o Pai é suficiente para ele. E ele quer agradar o Pai de todas as maneiras possíveis. Próximo. Olha aqui Mateus 10, alguns equívocos comuns. Nós ainda estamos nessa parte aqui, ó. Não quer dizer que aqueles que professam a fé em Cristo, sem realmente ter nascido de novo, estão seguros, tá? Então eu estou nessa parte ainda. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os irmãos percebem isso daqui? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa salvação aqui, ó, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Essa salvação aqui, ó, não é a salvação final propriamente dita. Quer dizer que aqueles que foram salvos, que perseveram até o fim, o Senhor os guardará da perseguição e do mal. O Senhor vai guardá-los, protegê-los, sustentá-los em suas mãos. E isso para nós é muito importante porque
Gilmar, nos dá uma sensação de segurança. Não, eu estou servindo ao Senhor, mas qual é a garantia que eu tenho que eu vou chegar lá? Garantia é o próprio Deus, é a palavra dele. É a palavra dele. Agora, alguém que não persevera, Júlio, alguém que não persevera na fé, pode ser uma evidência de que não foi salvo. Pode ser. Pode ser. Só somos capazes de permanecer firmes porque Deus persevera conosco. Vocês lembram domingo passado, quem esteve aqui, que eu falei sobre Pedro e que Jesus intercedeu por ele? Estão lembrados? Quem não assistiu essa pregação, está lá no YouTube, assiste, queridos. O Senhor nos abençoou aqui domingo passado. O Senhor Jesus falou: Pedro, o inimigo está tentando peneirar vocês, está tentando pegar vocês, ele reclamou vocês, mas eu intercedi por você, Pedro, para que você não desfaleça na fé. Nós temos um Senhor na eternidade intercedendo por nós, queridos. Quando você entende que a salvação, você pode perder a sua salvação, você está dizendo que a oração de Jesus não é eficaz. Você está dizendo que a oração que Jesus está fazendo lá no céu por você, Deus não está ouvindo. Você está falando que a oração que Jesus está intercedendo por você lá no céu, ela é uma oraçãozinha mequetrefe, mais ou menos, se Deus quiser, Ele escuta. Jesus, nós vemos aqui aos Hebreus que Jesus está no céu e vive para interceder por nós. Olha que coisa gloriosa e maravilhosa, irmãos. Que maravilha. Olha lá também. Mas também é verdade aqui, ó, que precisamos nos conservar firmes. De fato, a perseverança final dos crentes é a única prova definitiva que fomos escolhidos por Deus e nascemos de novo. Agora os irmãos entenderam? A perseverança na presença de Deus é a prova final. É a prova. É a evidência final de que você de fato foi salvo. Bonito isso, né, irmãos? Próximo. A perseverança não nos faz preguiçosos. Olha o que João Calvino falou. Tem muita gente que apedreja o Calvino, né? Olha o que ele falou. Não é suficiente Deus escolher qualquer pessoa para si, mas é preciso que as próprias pessoas perseverem na obediência da fé. Como é isso? Queridos, prestem atenção. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Nós precisamos associar soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós não falamos aqui em nenhum momento que nós somos robozinhos na mão de Deus, que nós somos um bonequinho de Deus. Em nenhum momento nós falamos isso. O fato de nós não crermos no livre-arbítrio na questão da salvação não quer dizer que nós não temos arbítrio, vontade. Não quer dizer que nós não tomamos decisões. Não quer dizer que nós não fazemos escolhas. Fazemos sim. Pior é que fazemos. Bom seria que não fizéssemos e Deus fizesse todas por nós. Seria muito melhor. Nós não cometeríamos muitos erros. Mas fazemos sim escolhas. Então o que João Calvino está falando? Deus escolheu você, meu filho. Mas é preciso que você persevere na obediência. É preciso que você fique firme. É preciso que você ame a Deus de todo o seu coração e lute por isso. Se santifique a cada dia. Ore, busque a Deus. A perseverança também não nos deixa orgulhosos. Isso é importante porque eu conheço muito crente orgulhoso. Ah, eu fui salvo, eu estou salvo, e você não está, eu estou, você não está. Ó, irmãos, orgulho é pecado, tá? Olha o que nós temos lá. Se a salvação dependesse de qualquer medida do que somos capazes de fazer, ou contribuir para ela, não estaríamos nem um pouco seguros. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: Janete, se a salvação dependesse de você, estava perdida.
Se a perseverança, Mateus, dependesse da sua força somente, certamente você não ia conseguir. É isso. E isso é tão claro para nós, né, irmãos, quando nós trazemos para nós mesmos, porque nós nos conhecemos, não conhecemos? Eu me conheço. Vocês conhecem, Beatriz? Eu me conheço. Eu sei onde é que meus pontos fracos, minhas fraquezas, minhas incapacidades, minhas limitações. Nós nos conhecemos. Quantas vezes nós tropeçamos em bobagens? Quantas vezes nós tropeçamos em coisas mínimas? Quantas vezes já passou pela nossa cabeça não vir na igreja porque alguém não me cumprimentou bem? Ou porque o presbítero, eu achei que a oração dele foi fraca. Ele orou comigo, mas assim foi meio rápido, ele estava com pressa. Quantas vezes? Quantas vezes ouvimos alguém falar mal de nós e nós pensamos assim, não quer saber, estranho, precisa disso não. Quantas vezes? Não já pararam para pensar que a gente às vezes coloca em questão algo tão grande com coisas tão pequenas? Não já pararam para pensar nisso? Então, queridos irmãos, se a salvação dependesse, seja antes ou durante o período que nós estamos na presença de Deus, ou no futuro, na nossa caminhada, se ela dependesse em qualquer medida do que nós somos capazes de fazer ou contribuir, estaríamos perdidos. Eu acho que isso aqui não é difícil de entender não, né, irmãos? Isso aqui é só olhar para dentro, não é, Jean? Só fazer uma autoanálise. A gente entende isso aqui facinho. Queridos, a salvação de Deus é graça do início, do meio até o fim. É graça. Tem jeito não. Mas onde entra o nosso esforço? Onde entra a nossa contribuição nisso? Simples. Vou dar um exemplo bem simples para os irmãos. Bem simples, presta atenção. Nós estamos agora na Copa. Tá? Aí foi escalado para o jogo, um jogo decisivo, o Márcio e o Fábio. 2 atacantes do time. 2 atacantes. O Márcio, ele acorda 5 horas da manhã e começa. Puxar ferro. Esteira. Corrida. E vai. E polichinelo. Vai até 3 horas da tarde. Alimentação equilibrada, no horário, respeitando aquilo que os treinadores estão pedindo. O Fábio bate um bolão, mas acorda 9 horas da manhã, come aquele pão com manteiga bem gorduroso mesmo, não está muito preocupado com a dieta, vai lá no treino, lá meia horinha, faz um golaço lá no treino, fala, treinar para quê? E volta e vai assistir Netflix. Aí chega no dia da decisão do jogo, quem está mais preparado, o Márcio ou o Fábio? Os 2 foram eleitos, foram chamados, foram convocados. Mas quem está mais preparado? O Márcio. Ele lutou mais, ele batalhou mais. A vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Então, alguém pode falar assim, mas se eu vou ser salvo, para que orar? Você ora só para ser salvo, meu irmão? Sua relação com Deus é uma relação de troca, é isso? Você vive fazendo barganha com Deus, é isso? Você só vem na igreja porque senão você vai ter medo de perder a salvação? Você vem na igreja porque você acha que se você não vir, você vai para o inferno? Você faz jejum porque você está com medo de não ser salvo? Você lê a Bíblia só para Deus achar bom que você está lendo a Bíblia? Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença? Muitos cristãos na atualidade vivem assim, fazendo troca com Deus o tempo todo. Senhor, eu vou dar meu dízimo aqui, Senhor, mas Senhor, não esquece não lá em Malaquias, hein? A palavra lá é clara, hein, Deus? Aqueles que forem generosos, as janelas do céu se abrirão, hein, Deus? Estou dando aqui, Senhor, mas já estou de olho na janelinha lá, tô achando que ela está bem fechada. É assim? Sua relação com Deus, ela é de troca? Porque a relação que eu vejo aqui na palavra dos servos de Deus fiéis, é que eles oram, eles jejuam, eles são fiéis em resposta ao que Deus fez por eles.
É como se eles não conseguissem ser diferentes. Eles oram porque eles querem mais de Deus. Eles jejuam porque querem estar mais íntimos de Deus. Eles vão à igreja para ofertar a Deus a sua adoração e a sua gratidão. Eles dão o seu dízimo, devolvendo a Deus parte daquilo que o Senhor lhe deu como ato de gratidão. Os irmãos percebem a diferença de relacionamento? Nós vivemos durante anos e anos e anos fazendo troca com Deus. Troca. Uma vida de troca, uma vida miserável. Mas nós estamos diante de um evangelho que nos diz assim: Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Ainda assim, ele vem ao nosso encontro, ele nos salva. Então nós servimos a ele por amor, por gratidão, com alegria. Perceberam a diferença, Mateus? Então vejam só. Os que aceitou em espírito não podem decair do estado da graça. Nem todos, nem finalmente, nem total, nem finalmente, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos. É o que diz a confissão de Westminster. O que a confissão quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: se Deus te elegeu, se o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ele não foi. Vocês já pararam para pensar nisso? O seu nome não foi posto no livro da vida no dia que você foi salvo, não, irmão. Segundo a Bíblia, o seu nome foi posto lá antes que os mundos fossem criados. Ou seja, isso desmonta a narrativa de que nós fomos salvos porque fizemos alguma coisa para merecer. Se o meu nome está lá antes de eu fazer qualquer coisa, quer dizer que não há mérito em mim. E quer dizer que se ele está lá escrito antes da fundação do mundo, quer dizer que Deus é fiel para completar essa obra até o último instante, e ele o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou dizendo aqui para os irmãos que foram salvos, que vocês estão seguros nas mãos de Deus. Eu não posso ouvir nenhum amém? Você passa bem rápido por isso aqui, irmão, senão eu não consigo evoluir, tá? Versículo sobre perseverança, acompanhe comigo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra promete que para o servo salvo, o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Ele os livra de todo mal. Promessa de Deus. Olha o outro. Olha que lindo esse texto, irmão. Jeremias 31:3. Eu a amei com amor eterno. O Senhor, meus queridos, nos amou com amor eterno. Entendeu, Maria Laura? Entendeu? Nada vai mudar esse amor. Nada. Nem mesmo nossos pecados. Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança permanente. Não uma aliancinha que dura um tempinho, não. Uma aliança eterna. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Olha que texto lindo, meus irmãos. Deus está dizendo o seguinte, como pai, falou assim: olha, eu vou fazer de tudo para que você nunca saia de perto de mim, para que você esteja comigo, para que você seja sempre meu. Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O Senhor lhes dará um novo coração, não um coração dividido. João 5:24. Eu lhes asseguro, olha que Jesus falando, eu lhes dou garantia, eu prometo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Meu irmão, quem está falando isso aqui não é eu não, não é o pastorzinho não, meu irmão. É o próprio Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala de fé, é isso, irmãos. Se você não crê numa palavra dessa, você não tem fé não, meu irmão. Você tem crença.
gostou de uma determinada doutrina de uma igreja e está seguindo. Isso aqui que é fé. Ele falou assim, eu dou certo, seguro, deixo vocês tranquilos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá não, Dinamar. Tem a vida eterna, tem. Já nos foi dada, concedida. Oh, meu Deus do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você comeu desse pão, meu irmão? Hã? Vai ter ceia hoje à noite. Você vai viver para sempre, irmão. Você vai viver para sempre. Romanos 11:29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quem é que vai? Quem vai ser doido, Fábio, de falar que você não vai para o céu? Quem? Fala aí. Fala aí. Quem? Vai ser o imperador de Roma? Vai ser o presidente? Vai ser o papa? É irrevogável. Irrevogável. Hebreus 10:14. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha a extensão do sacrifício de Cristo. Olha a extensão, olha o poder do sacrifício de Jesus. Olha o poder. Você gosta de falar que o sangue de Jesus tem poder, meu irmão? Pode falar. Fala mesmo, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder para garantir sua salvação. É isso. Tem mais. Tem mais. 2 Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Vocês viram aqui? Hã? Nós vamos passar por perplexidades, por lutas, às vezes períodos de desânimo, às vezes altos e baixos, às vezes momentos até de fraqueza. Está aqui no texto. Mas nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também vai nos ressuscitar. Ele também vai, é certeza, é garantido, meu irmão. Oh, aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 1, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para o quê? Uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que a esperança, que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Olha isso aqui, querido, não tenho o que ficar falando aqui não, acho que até estrago se eu ficar falando alguma coisa aqui. Está guardada para nós, olha aqui, olha que coisa mais linda, meu irmão. Você que acha que não tem nada na vida, você que acha que as coisas não dão certo para você, conforme uma grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para quê? Uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou se perder, herança guardada nos céus para vocês. Meu irmão, quando você olha para um negócio desse aqui, ó, você fica, meu Deus, você foi chamado, você foi salvo, você foi liberto de uma possibilidade de viver uma vida inteira no inferno. Ele te chamou para uma viva esperança. João 5, este é o testemunho. Deus não deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês entenderam aqui o que o João está falando?
Você precisa ter certeza disso, meu irmão. Se você não tem ainda, é porque está faltando alguma coisa. Se renda a Jesus Cristo, se entregue a Ele, e você vai ter essa alegria de ter a certeza da vida eterna. Oh Deus, aleluias, glória a Deus. 3 grandes versículos sobre perseverança. Um eu já li. Estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O outro, olha esse aqui, irmão. Esse aqui é tremendo. Esse aqui deixa qualquer menino de cabelinho em pé. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Só um amenzinho, irmão. Só um amenzinho só. Esse texto aqui, irmãos, fala praticamente de todos os 5 pontos que nós estudamos. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Chamado eficaz. Graça irresistível. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. As minhas ovelhas, elas me seguem. Elas me ouvem, elas me seguem. Graça irresistível. Eu lhes dou a vida eterna. Eleição incondicional. É eu que escolho as minhas ovelhas. E elas jamais perecerão. Não vai morrer. Não vai perecer. Não vai se perder. Irmão, isso é maravilhoso. Olha que Jesus está falando. Meu Pai deu elas para mim. E é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da minha mão. Ninguém pode. É impossível alguém arrancar. Mas Paulinho, mas tem o diabo, ele está aí, né? O diabo, ele tem um propósito de te fazer pecar. Ele não sabe quem são os eleitos. Ele não sabe quem são os escolhidos. O diabo não tem essa lista. E ele quer nos fazer pecar, ele quer nos afastar de Deus. Por quê? Presta atenção nisso, irmãos. Por quê? Porque todas as vezes que pecamos, nosso relacionamento com Deus, ele fica abalado. Nosso relacionamento com Deus, não a salvação é perdida, o nosso relacionamento com Deus, nós nos distanciamos dele. Portanto, os seus benefícios, a sua graça, o seu amor, as operações do seu Espírito, nós ficamos restritos a elas quando pecamos. É isso. E isso nos traz consequências sérias. Nós começamos a ter perdas sérias. Nós começamos a ter consequências sérias, como foi o caso de Davi, que nós falamos aqui, como foi o caso de Noé. E o Senhor quer nos privar disso, Ele quer nos preservar disso, porque Deus, meus irmãos, tem um tesouro de bênçãos para os seus. O outro, esse é o que eu falei para os irmãos que nós íamos ler depois. Olha, nós irmãos, quando eu estiver aqui, esse texto nós vamos ler diversas vezes, até os irmãos decorarem. Eu sugiro até que os irmãos comecem a decorar esse texto aqui. Tá? Começa a recitar ele em casa durante o dia, põe lá na parede, lá, né? Manda alguém plotar para você. Todo dia que você passar lá, lê ele. Quem nos separará do amor de Cristo? De tudo que eu li aqui, quem? Quem vai ser doido de se colocar entre nós e o Senhor? Será a tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer outras criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está seguro, meu irmão? Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Se a salvação dependesse de nós, nós podíamos até vir escolher o Senhor de alguma forma, vir para a igreja, mas era uma questão de tempo até a gente cair. Se não for a graça, meu irmão, nós estamos fulminados. Outra promessa de perseverança, 1 Pedro, eu estou acabando, irmãos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará
lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos. Lembra que eu preguei domingo passado? Pedro escreveu isso depois. Pedro escreveu isso aqui por experiência própria. Pedro escreveu isso aqui falando dele mesmo. Olha, presta atenção. Imagine o Pedro que negou Jesus e Jesus tinha falado para ele que queria fazer isso, mas Jesus falou, quando você voltar, fortalece os teus irmãos. Jesus deu garantia, ó, você vai passar por isso, mas você vai voltar. Agora olha o que ele escreve depois. O Deus de toda graça, que os chamou, ele está falando dele mesmo, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, depois de um tempo, depois de vocês passar algumas perseguições, algumas lutas, de repente vocês vão até negar igual eu fiz, vocês vão cometer algumas besteiras igual eu fiz, olha o que ele vai fazer com vocês. Ele vos restaurará, ele vos confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerce. É isso, irmãos. É a promessa. Quantas vezes, hein, Rosana, a gente já não passou isso, hein? Aqueles momentos que você fala assim, agora não dá mais não, agora, infelizmente, ó, não dá. Aí o Senhor nos visita numa oração. Aí um irmão vem e faz uma serenata. O outro irmão vem e manda uma mensagenzinha no WhatsApp. Irmão, você está bem, meu querido? Queria te falar que Jesus te ama. Assim, que parece uma injeção de... Eu precisava dessa palavra. Oh, glória! Deus vai criar os meios, vai te restaurar, meu irmão. Não tem jeito, não. Ele não vai te entregar o seu carrinho meio sujo, não. Ele vai te entregar o carro limpinho, completinho. Não vai, Márcio? Enceradinho, brilhando, com um lacinho em cima e falar assim, ó, está completa a obra. Pedro estava escrevendo aos irmãos espalhados por certas partes da Ásia Menor, que denominamos Turquia. Pedro chama essas pessoas de eleitos de Deus, peregrinos dispersos pelo mundo. Olha só, irmãos, não fiquem nervosos, eu estou acabando, tem 4 minutos ainda. Esses crentes em Cristo vinham sofrendo vários tipos de provações. Pedro desejava encorajá-los com a certeza de uma glória ainda vindoura. Vocês já pararam para pensar? Se nós perdêssemos a salvação assim banalmente por qualquer coisa, o Mateus está lá passando um momento difícil na vida dele, ele chega para mim e fala assim, ó, Paulinho, ó, quer saber, eu estou fora, vou viver minha vida, e está muito difícil, estou passando muita luta, e tem muita gente que fala isso, né? Está adiantando ir na igreja, como se vir na igreja, né? Deus te deve alguma coisa que você vem na igreja. Eu já escutei isso demais. Não estou indo na igreja mais não, porque não está adiantando nada, está até pior. Eu vou na igreja, os trem só pior. Olha, meu irmão, estou doido. Você vem na igreja para isso? Você não entendeu nada. Aí eu chego para o Mateus e falo assim, não, Mateus, fica firme. Aí o Mateus fala assim, homem, quem me garante que eu... Você pode me garantir que eu vou ser... Se eu ficar firme, vai dar certo? Aí eu pego e falo assim para ele, Mateus, certeza, não tem não, mas, né? Fica firme aí, meu irmão. O senhor tem bênção na sua vida. Isso encoraja alguém? Agora, se eu chegar para o Mateus e falar, não, Mateus, fica firme, rapaz. Você é um eleito, você é do Senhor, o Senhor te chamou, o Senhor te salvou. Deus está fazendo a obra na sua vida. Quem me garante, Paulinho? Cristo morreu por você, ressuscitou e Ele prometeu que irá com você até o fim, meu irmão. Quero ver se não levanta. Né? Então, o que Pedro estava fazendo era isso, encorajando os irmãos estavam passando tribulação demais, eles estavam passando perseguição demais, luta demais. Se eles não tivessem a convicção, a certeza de que eles poderiam continuar lutando e que então seriam vitoriosos, eles teriam desfalecido. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma convicção, é uma certeza de salvação. 4. Ele os lembra da glória que terão quando completarem a sua carreira na terra, estiverem com o Senhor no céu, garantindo-lhes que Deus os fortalecerá e os manterá de pé. Por último, os verbos estão no futuro indicativo, não no modo optativo, isto é, eles expressam uma promessa, não um desejo. Vou voltar lá.
Isso aqui, irmãos, não é só um desejo, é uma promessa. Ele os restaurará no futuro, os confirmará. Ele dará força e os porá sobre firmes alicerces. É uma promessa de Deus, não é um desejo de Deus. Os irmãos entenderam a diferença? Não há como escapar do sofrimento. Isso aí, irmãos, eu falei lá no começo. A doutrina não quer dizer que você não vai ter sofrimento. Veja lá, com base em 1 Pedro 5,10, que nós lemos, vemos que a perseverança não significa que os crentes em Cristo são privados automaticamente de todo sofrimento. O versículo ensina o oposto. Olha o que fala aqui, ó. Pedro ainda falando. Ele aprendeu com o Senhor. O que ele ouviu do próprio Senhor? Ele ouviu de Cristo isso aqui. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Pedro ouviu isso do próprio Senhor. O próximo. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. João 16. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tem bom ânimo. Eu venci o mundo. A garantia, Mateus, que você precisa é essa. Eu venci o mundo. Essa é a garantia. Cristo venceu e nele somos mais que vencedores. Venceremos também. Isso é fé, irmãos. E por último, último slide. O reverendo Al Martin, pastor da Trinity Baptist Church em Montville, Nova Jersey. O que ele escreveu? Eu creio na confissão de que Deus salva os pecadores, que ela não só os regenera, levando-os ao arrependimento e à fé, mas que ela os mantém finalmente e os leva à sua presença. Se esta é a obra dele, ela produzirá um estado de constante oração. Não apenas uma vigilância santa e desconfiança de mim mesmo, mas uma constante petição a ele para que realize em mim aquilo que prometeu. Pois, o que é a oração em última análise? É um derramamento constante da minha impotência perante Deus. O verdadeiro cristão é o homem que confessa com seus lábios que a graça não só precisa despertá-lo e regenerá-lo, mas que a graça precisa preservá-lo. Em miúdos, ele está dizendo, se você é um salvo, você vai continuar orando para Deus te preservar, mesmo crendo que Ele o fará. Porque você sabe que você é pecador. E você quer agradar o seu Senhor. Você quer agradar Ele. Você quer amá-lo mais. Você quer conhecê-lo mais. Você quer ter mais intimidade com Ele. Se você de fato foi salvo pela graça, o seu desejo não é outro, a não ser agradar aquele que te chamou. Irmãos, a salvação é algo tão impactante na vida de uma pessoa, que quando ela acontece, é muito comum as pessoas passarem a nos chamar de fanáticos. A salvação ela é algo tão impactante que ela mexe com tudo em nós. Com o físico, com o emocional, com o espiritual, com as nossas vontades, com os nossos prazeres. Mexe com tudo. Tudo. E o que esse reverendo escreveu, e escreveu muito bem, ele está dizendo que um salvo, e ele crê que Deus salva pecadores, e não apenas crê que Deus salva, mas que o Senhor os preserva até o fim. E estes são homens e mulheres de oração. De oração. Portanto, queridos, eu encerro dizendo, é impossível que um crente salvo queira voltar para o mundo.
mesmo sabendo que não perderá a salvação, ele quer mais e mais Deus. Ele quer mais e mais Cristo, e não o mundo. Ele odeia o mundo, porque o seu Senhor disse isso para ele. Os irmãos entenderam? Ficou claro? Posso ouvir um amém?